Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Jonathan Calazans e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um momento nostalgia. A gente vai assistir aos principais momentos de um dos melhores programas da década de 90, onde trouxe um dos melhores desenhos dessa época. Se você já assistiu, você vai se lembrar, vai bater aquela saudade. Se você não assistiu, você vai ver como eram esses desenhos da nossa época. Então é isso, vem comigo. Bom galera, em 28 de abril de 1997 ia ao ar um dos programas mais icônicos daquela época, com desenhos animados, que era o famoso Disney Club. Quem lembra dessa musiquinha, gente? Era icônica essa abertura, fantástica. A gente ficava fissurado na TV quando ia dar o horário de começar o programa, né? Porque era um programa assim que marcou muito essa geração. Era um programa muito massa, que ele trazia vários desenhos animados. E hoje eu trago pra vocês aqui vários desenhos dos meus preferidos que eu assistia naquela época. E eu ficava fissurado com todos esses desenhos. O programa na época ele fez tanto sucesso que ele foi de 97 até 2001 com o nome Disney Club. Só que aconteceu algumas mudanças e por essas mudanças o programa ele mudou. De 2001 para 2003 ele virou Disney Crush. Só que naquela época, gente, tinha uns desenhos muito massa, muito bom, era muito divertido, sabe? Eu me lembro que na época, quando eu não estava em casa, que meu pai na época era caminhoneiro, viajava, e aí eu viajava com ele no caminhão, eu falava assim, pai, para o caminhão. Quando eu tava no meio da viagem, eu falava, para o caminhão que eu preciso assistir o meu Disney Club, porque, tipo, eu era fascinado pelo desenho. Era um desenho que, assim, prendia a atenção de todas as pessoas naquela época, todos os jovens, tipo, todas as crianças gostavam do programa, porque era um programa muito bacana, era um programa que a gente, assim, enchia os olhos, sabe? Ficava fissurado, assim, pelos desenhos animados. Os desenhos animados da época eram perfeitos. Então eu vou começar primeiro com o primeiro desenho animado que eu vou trazer pra vocês. Eu vou trazer as aberturas dos melhores desenhos animados, dos 10 melhores desenhos animados que eu selecionei aqui. Então a gente vai começar com o Super Pato. Lá vem o Super Pato pra arrebentar. Estão chegando os Super Patos. Quem vai encarar? Quem vai? O meu nono desenho aqui que eu vou trazer pra vocês era um que eu adorava demais, que era Ana Pimentinha. Quem se lembra? Toca Ana Pimentinha pra vocês. Já levanta pra quebrar, ninguém pode enganar. Pimentinha, pimentinha é demais, ela só faz o que quer. Só há uma pimentinha em 1 milhão. Tinha outro também que eu achava fantástico, que ele saía meio que daquela época medieval, era uma coisa mais... que relembrava mais uma história passada, que era um desenho muito empolgante, que a gente gostava muito, que era Hércules. Alguém se lembra? O próximo desenho que eu separei pra vocês é um desenho que me lembrava muito da minha época de escola, que eu não sei se vocês vão se lembrar, creio que sim, porque eu era fascinado por esse desenho, eu me identificava muito, parecia que eu estava na minha escola, que era o desenho Hora do Recreio. Alguém se lembra desse desenho? Era muito massa, né, na época? Então, toca mais uma vez aí agora o próximo desenho, o 7º desenho, Hora do Recreio. Bom, gente, o 6º desenho que eu vou trazer pra vocês, que eu me lembro como se fosse hoje, quando estivesse passando pela primeira vez, foi um dos desenhos que foi tão amado, tão querido por todos nós naquela época, que ele virou um jogo de videogame. E ele entrou pro nosso videogame, que era o nosso queridinho naquela época, que era o Nintendo. Cara, quem não se lembra de assoprar as fitas de Nintendo quando ela falhava? Não existia, né? Que era... Alguém se lembra desse desenho? Não sei se vocês se lembram, mas era muito famoso naquela época. Aladdin. Caraca, era muito bom Aladdin. Toca a abertura de Aladdin, porque eu não esqueço até hoje. A noite dará e o dia também. É sempre tão quente, mas faz com que a gente se sinta tão bem.
O quinto desenho, gente, ele foi tão importante e é até hoje, porque até hoje faz sucesso entre as crianças. Até as crianças, jovens, adultos, todo mundo gosta desse desenho. Esse desenho, ele era icônico na época, ele era muito bom. Esse desenho, eu não sei se ele passa mais, a não ser que ele passe em alguns canais fechados da Disney. Mas era um desenho que a gente era fissurado, que não sei se vocês se lembram, que era Buzz Lightyear. Quinto Comando Estelar. Caraca, era muito massa esse desenho. Eu amava. Ele saiu de dentro dos desenhos, né, que até hoje tem o famoso Toy Story. Então a gente ficava fissurado na abertura desse desenho. O quarto desenho ele já começou a passar na época do Disney Crush, que foi um desenho que ele veio direto de filme, né? Do filme ele virou desenho animado. Alguém se lembra de 101 Dálmatas? Quem vai segurar? São mesmo de arrasar. Sem querer, você vai enlouquecer. Os próximos 3 desenhos eram os meus desenhos favoritaços. Na verdade, eu sou apaixonado por esses desenhos até hoje. Mas cortando um pouco o vídeo, gente, eu queria pedir pra vocês seguirem a página da minha mãe. Minha mãe faz bonecos, tá? Bonecos. Eu sou fascinado por boneco e eu acho lindo os bonecos da minha mãe. Minha mãe, ela é artesã também e ela faz bonecos incríveis. Eu vou mostrar pra vocês. Eu pedi pra ela fazer um boneco pra mim. Olha que boneco lindo esse que ela fez pra mim. Eu sou apaixonado por boneco e ela fez esse boneco aqui que eu apelidei ele de Calazans Filho. Olha que coisa mais linda esse boneco. Não, fofura. Parece comigo? Parece comigo? Olha lá. Parece? Será que parece? Deixa aqui nos comentários. Você gosta de boneco? É fissurado por boneco? Vai lá na página da minha mãe. Eu vou deixar aqui embaixo, ó, a página dela, que ela posta alguns bonecos que ela faz, tá? Ela faz bonecos por encomenda, bonecos 100% crochê. E esses bonecos são a coisa mais linda do mundo. Eu sou apaixonado pelos bonecos dela. Eu falei, mãe, faz um boneco pra mim. E ela fez um boneco pra mim, porque eu sou uma eterna criança, gente. Vamos lá combinar que eu sou um crianção, né? E olha aqui esse boneco, que coisa mais linda. O Calazans Filho, gente, apresento pra vocês. Olha que fofura. Então segue lá, Mundo e Cores da Antônia. Gente, ela tem um Instagram, ela posta todos os bonecos que ela faz. Boneco 100% crochê. Dá pra acreditar que isso foi todo feito em crochê? Com a jaqueta, com a blusinha por dentro, com um sapatinho, tudo feito em crochê, gente. Olha o olho, que perfeição. Minha mãe que faz esses bonecos. Então vamos lá, vamos continuar a nossa saga dos desenhos animados. Bom, gente, pro terceiro desenho animado, é um desenho animado que eu era fascinado, que na escola tinha até um apelido, sabe? Um apelido meio chato, que a galera me chamava, que eu detestava, mas tipo, era um apelido muito massa. Que naquela época, a gente, quando a gente é criança, a gente se incomoda, mas hoje eu só começo a rir quando eu me lembro dessa época. Que era o desenho que tinha o Costelinha. Alguém se lembra do Costelinha? E a Paty Maionese? Alguém se lembra? Eu acho que vocês se lembram. Era Doug. Cara, era muito massa esse desenho. Era um desenho assim que remetia, sabe, assim, um momento de escola, um momento de amizade, um momento de juventude. E era fantástico esse desenho. Então eu vou mostrar esse desenho pra vocês, porque eu não tinha como não trazer esse desenho, porque ele é um favoritaço da minha época. Então, toca Doug pra vocês, gente. Se lembrem aí, fiquem com gostinho. Bom, gente, eu fiquei muito na dúvida entre eu dizer qual que seria o meu segundo e qual que seria o meu primeiro, porque assim, eu gosto muito dos dois, mas aqui pro canal eu tinha que dividir um segundo lugar e um primeiro lugar, então eu dividi. Espero que vocês gostem da minha escolha, mas é um gosto bem pessoal. Eu sei que vocês podem gostar do desenho que vocês gostavam naquela época, mas pra mim, naquela época, eu tinha um desenho que realmente era o meu favoritaço e que até hoje eu não esqueço nunca a música. Mas o meu segundo lugar ficou com um que eu acho que se eu começar a cantar um trechinho da música, vocês não vão se lembrar. Só quando eu começar, quando eu falar a primeira estrofe, vocês já vão se lembrar dessa música, desse desenho, porque esse desenho era muito massa, muito bacana. E até hoje eu acho que ainda passa em alguns desenhos, se eu não me engano. É porque hoje em dia eu assisto menos, mas eu assisto. Mas era um desenho que na época era assim, ó, surreal a história, porque ele saiu de dentro de um filme animado, na época, né, que foi assim uma repercussão muito grande. Não sei se vocês se lembram, mas a gente locava na locadora a fita e passava. Eu gostava de ir até na sexta, porque a gente pegava na sexta e entregava só na segunda. Olha lá, tempão, hein? Então, era o desenho animado dessa música aqui. Eu vou cantar um pouquinho pra vocês. Se a minha voz ficar horrível, gente, não me julga, eu não sou cantor, tá? Mas era assim. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Se vai entender.
Quem se lembra de Timão e Pumba? Caraca, quem não se lembra de Timão e Pumba? Toca Timão e Pumba pra vocês aqui no canal. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Bom, gente, agora pra finalizar aqui meus top 10 desenhos que eu amava desse programa, né? Que ele mudou de Disney Club pra Disney Cruise. Eu não sei se vocês se lembram, mas era um desenho que até hoje eu sou fissurado. Que era assim: Pateta e Max, a turma que é demais, amigos espertos. Então, era a turma do Pateta, meu favorito, gente. Toca aí a turma do Pateta pra vocês, que vocês vão se lembrar e sentir aquele momento nostalgia, porque era fantástico esse desenho animado. Todos juntos, é a turma do Pateta. Todos juntos, a turma do Pateta. A galera vai se encontrar. Aí de 2001 a 2003 o programa mudou de Disney Club, ele virou Disney Cruise, né? Que a gente já estava acostumado com o Club, mas o Cruise era muito parecido e a gente não sentiu tanta diferença assim do programa. Por motivos pessoais da emissora e tal, eles mudaram o nome do programa. E não sei se vocês se lembram, vou fechar o vídeo com isso, mas que até hoje a gente não consegue se esquecer daquele fechamento que era o fechamento do programa, que a gente não se esquece, que eles falavam assim. Mas antes eu vou pedir pra vocês o quê? Vou pedir pra vocês, se você gostou desse vídeo, aproveita, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe seu joinha, comenta que o canal é de vocês, sintam-se à vontade para comentar, sintam-se à vontade para compartilhar e se lembrar desses momentos. Mas eu quero terminar o vídeo com o mesmo término que tinha o programa naquela época, que até hoje eu não consegui esquecer, que era simplesmente aquela frase que eles falavam, que era Cruze, 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 tchau!